Então, a gente vai dar início às atividades científicas do Fertility, do FertGroup hoje. E a gente começa com a nossa primeira reunião, que vai ser a reunião da Comissão Temática de Cirurgia e Infertilidade. Hoje, a doutora Rosane vai falar sobre a paciente com indicação de FIV, quando operar. A Rosane vai fazer a apresentação sobre a moderação da doutora Alessandra Evangelista. E doutor Edson, quer dar algumas palavrinhas? Falo sim. Boa noite a todos. Agradeço em especial a Alessandra e a Rosane. Hoje é a primeira atividade oficial do início das atividades científicas do FertGroup. Começamos com essa comissão temática. Nós vamos ter, além dessa, mais 8 comissões temáticas todo mês, agora de março até novembro. São atividades bastante interessantes e que o intuito desta atividade é justamente a gente falar sobre um tema, atualizar sobre este tema e depois gerar um comunicado científico, um resumo científico do que ocorreu e divulgar isso como forma de material didático. Falar em cirurgia e infertilidade, realmente, talvez seja um pouco de exagero, mas eu vejo a cirurgia e infertilidade como uma abordagem diferente, completamente diferente da cirurgia ginecológica. Isso é, a abordagem de uma paciente com infertilidade que vai para um procedimento cirúrgico tem que ser completamente diferente. Isso é, a cabeça do profissional precisa estar voltado a justamente a ver a probabilidade de fertilidade ou a possível lesão, a possível consequência desta cirurgia para o futuro reprodutivo desta mulher. E nós temos aqui o privilégio de ter a Alessandra e a Rosane, são especialistas que já tratam disso há muito tempo. É um tema que eu vejo particularmente difícil e muito interessante, e também com muitas modificações. Agradeço a participação de todos nesta reunião. Agradeço em especial também a Daniela Braga, coordenadora de toda a nossa atividade científica do FertGroup e do Instituto Sapiente. E vamos dar início. Bom proveito para todos e estou por aqui aprendendo. Muito obrigado a todos. Boa noite. Vamos lá. É um prazer imenso estar aqui falando sobre um tema que eu amo, né? Sou especialista em reprodução humana e sou especialista em cirurgia minimamente invasiva, principalmente endometriose. Eu comecei na reprodução humana lá na Santa Casa, com o Dr. Nilson Donadio, e eu percebi, na verdade, que no final das contas, a gente tem que entender que a reprodução humana e a cirurgia minimamente invasiva, elas devem andar juntas. Então, todo colega que é especialista em reprodução humana, se ele também não é especialista em cirurgia minimamente invasiva, já que são duas especialidades completamente diferentes, ele precisa ter um colega para o qual ele possa referenciar, discutir os casos, confiar, e o mais importante, que é o que o Edson falou hoje, a cirurgia ela não pode prejudicar o futuro reprodutivo da paciente. Muito pelo contrário, a cirurgia tem que ser uma ferramenta que possa ser utilizada para somar e aumentar a taxa de gestação. Então, eu dou o exemplo, essas duas frases, né, dos meus 2 mentores. Eu falo que eu fui super abençoada de ter, nessa minha trajetória de medicina reprodutiva, de ter tido contato com 4 gênios. Esses 4 gênios, né? O primeiro, o Dr. Nilson Donadio, na minha opinião, um médico fora de série, foi meu orientador do mestrado, tenho muita gratidão a ele. O professor Cláudio Crispi, que foi o meu mestre da cirurgia minimamente invasiva, então ele falava que a endometriose ou a cirurgia para qualquer coisa é a pior opção, mas muitas vezes é a única opção. Dr. Edson, né? Eu trabalhei muito tempo com o Edson, meu amigo. A gente briga muito, mas somos muito amigos. Brigamos, discutimos os casos e sempre tomamos as melhores decisões, né, Edson? Então, é meu amigo mesmo de discussão de caso clínico. Nós estudamos juntos aí por tanto tempo e consegui aprender muito com o Edson, essa paixão pelo científico, por estar sempre lendo, sempre se atualizando. E, por último, o Renato Moretti, que foi o meu proctor na cirurgia robótica. Então, eu tive o prazer de, na minha caminhada, conhecer 4 gênios mesmo, tá, gente? Espero que vocês tenham a oportunidade de ter conhecido o Nilson e o Cláudio e que possam conhecer o Edson e o Renato. São pessoas realmente fora de série, profissionais fora de série. E aí eu pergunto, né, quem é melhor, se é o Messi ou o Neymar?
eu acho que vocês talvez já tenham visto esse meu slide, né? Eu acho que é o exemplo mais interessante de cirurgia e reprodução humana, é Messi e Neymar, que devem estar equilibrados aí e servem para coisas diferentes, mas são complementares. Então, eu segmentei a aula, na verdade, eu escolhi alguns artigos, joguei lá no grupo, depois eu acabei fazendo uma seleção desses artigos, eu e a Dani, nós decidimos não incluir nessa aula endometriose. Eu havia passado para vocês os artigos de endometriose, mas ia ficar uma aula muito longa, e nós decidimos realmente que endometriose é uma entidade à parte, que nós precisamos nos debruçar e estudarmos mais a fundo de uma forma individualizada. Então, eu separei todas as doenças que podem impactar na nossa taxa de gestação sem endometriose. Então, comecei pela esteroscopia, e essa revisão da Cochrane é uma revisão que ela traz um tema que é muito, eu diria que é muito difícil mesmo de nós decidirmos que caminho tomar. Há muita discussão sobre isso. Então, a esteroscopia, ela realmente, ela traz um benefício quando nós vamos avaliar aquelas mulheres que têm subfertilidade. Então, o objetivo desse trabalho da Cochrane é uma revisão sistemática de estudos prospectivos randomizados. Nós conhecemos a importância da Cochrane. Por outro lado, nós também conhecemos a dificuldade que a Cochrane tem de levar, de chegar a conclusões, e o nosso objetivo aqui é discutirmos o que eles vão apresentar, para que nós depois consigamos confeccionar o artigo final. Então, 2 estudos preencheram os critérios de inclusão. Os estudos, o primeiro é o Cassini, de 2006, e esse estudo é um estudo super interessante. Então, ele focou, na verdade, em miomectomia esteroscópica contra aquela não cirurgia, ou seja, você manter esses miomas lá na cavidade daquelas mulheres que têm fertilidade sem causa aparente. E o que a gente percebeu é que o odds ratio não foi favorável a uma miomectomia esteroscópica, ou seja, aquela paciente que fez miomectomia esteroscópica, quanto à gestação clínica, você não tem uma diferença significativa entre os 2 eventos. Então, esse trabalho do Cassini sugere, na verdade, que miomectomia esteroscópica não funciona para mulheres que têm infertilidade sem causa aparente e miomas submucosos. Eu acho que é muito importante aqui, Dani e Alessandra, nós depois separarmos isso, questionarmos cada coisa, de cada ponto fraco de cada trabalho, para que nós possamos depois decidir o que nós iremos escrever. Porque quando nós pensamos em trabalhos prospectivos randomizados, nós sabemos todas as dificuldades dos critérios de inclusão. Então, nós precisávamos que todos esses trabalhos eles tivessem o mesmo tamanho, por exemplo, do mioma submucoso que fosse ressecado, e a gente sabe que o trabalho do Cassini é um trabalho único em relação à miomectomia e incremento na taxa de gestação, ou seja, a gente não tem comparação. O tamanho do mioma médio desse trabalho do Cassini foi 1,6, que a rigor é um mioma pequeno, né? Então, nós não sabemos se um mioma muito maior, se ele teria, sim, um efeito benéfico na clinical pregnancy rate. O outro trabalho, desculpa, ainda em relação ao Cassini, quando ele fala em taxa de aborto, e isso é uma coisa que nós sempre levamos em consideração, o medo que nós temos de que mioma submucoso causa abortamento, mas esse trabalho do Cassini, volto a dizer, foi o único prospectivo randomizado que preencheu o critério para entrar na revisão da Cochrane, ele também não apareceu diferença significativa. Um dado muito importante que nós temos que levar em consideração aqui é que ele só incluiu 94 pacientes, e a rigor, quando o cálculo amostral deveria ser pelo menos um cálculo de 182 pacientes, ou seja, quase o dobro do que entrou como critério como N amostra desse grupo, tá? Desse trabalho. O outro trabalho é um trabalho de 2005 do Pérez Medina, e na verdade o que ele comparou foi polipectomia, realizar polipectomia ou não realizar polipectomia antes de inseminação intrauterina, e o que mostra também é que não houve diferença significativa em relação à gestação clínica. Pelo cálculo dele, o odds ratio deu 4,4, então realmente também não houve uma diferença significativa entre
de acordo com o N que ele utilizou, tá? Coisas que a gente precisa realmente pensar é que somente 2 trabalhos prospectivos randomizados, olha aí o quanto nós podemos produzir de artigo científico. Eu não sei se no Brasil nós conseguiríamos, assim, facilmente o CONEP autorizar nós dividirmos, já que nós temos hoje um grupo grande de vários centros, então seria interessante, a gente teria um N grande de pacientes, mas eu não sei se a gente conseguiria passar no CONEP pensando em colocar pacientes randomicamente, retirar o mioma ou não retirar o mioma, retirar o pólipo ou não retirar o pólipo. Mas esse é um trabalho que realmente, pela Cochrane, ainda não existe. Da mesma forma, não foram encontrados nenhum artigo ou nenhum estudo prospectivo randomizado que compare a retirada de pólipos ou de miomas antes de fertilização in vitro. O trabalho do Pérez Medina de 2005, inclusive, foi voltado para a inseminação, mas eram para pacientes cujos critérios de inclusão não eram muito bem estabelecidos. Eram pacientes que tinham disfunção ovulatória, então não eram pacientes anovuladoras, então a gente realmente também não sabe se essas pacientes eram tão inférteis assim, tá? Ainda é incerto se a esteroscopia cirúrgica aumenta a taxa de gestação clínica, não há evidência sobre isso, mas ele ressalta que os estudos são de qualidade baixa, sugere-se que mulheres que estão sendo submetidas à inseminação talvez se beneficiem da polipectomia. Desculpa, gente, eu acho que eu me confundi, eu falei que a retirada do pólipo não beneficiava, mas beneficia, tá? Então, eu não sei, agora não me lembro se eu falei que beneficiava ou não. O estudo do Pérez Medina fala que a polipectomia em pacientes que vão ser submetidos à inseminação, sim, aumenta a taxa de gestação, tá bom? E lembrar que estudos observacionais, então estudos de caso controle, estudos retrospectivos, esse trabalho do Pritz é um trabalho que é muito bem feito, ele é retrospectivo, ele fala que realmente a esteroscopia apresenta benefícios para as pacientes que vão fazer, que têm subfertilidade, mas volto a dizer, não foi um trabalho que é prospectivo randomizado, então mais estudos são necessários. Parece até piada, né? Que essa conclusão é sempre, todos os artigos da Cochrane acabam com essa frase, mais estudos são necessários. Opa, deixa eu ir lá. Esse outro artigo eu mandei para vocês também, acho um artigo muito bem feito, tá? Ela é uma revisão sistemática de 2016, e ela avalia a eficácia da esteroscopia em melhorar o prognóstico reprodutivo de mulheres inférteis. Então, o objetivo é avaliar o impacto da realização da esteroscopia em mulheres pré-primeira FIV ou em mulheres que têm falha de implantação. Gente, eu vou tentar tirar vocês da minha tela para eu poder ver a minha tela. Mas é que eu gosto de falar com a sensação de que alguém está me ouvindo. Eu acho que dar aula pelo Zoom não é uma boa ideia. Parece que ninguém está aí, que ninguém está me ouvindo, que ninguém está prestando atenção em mim, eu fico muito solitária. Diminuir um pouquinho aqui, vamos ver se agora eu consigo ler. Zani, tá super claro, tá super bem. Pode andar assim, preciosismo teu, tá ótimo. Pode continuar. Então, o objetivo era o impacto da realização da esteroscopia pré-primeira FIV em falha de implantação em mulheres com ou sem anormalidades uterinas. Isso é super importante, porque o estudo da Cochrane, ele olhou aquelas pacientes que tinham suspeita de alterações major, né, da cavidade uterina, e os critérios de inclusão desse estudo não. Ele colocou também aquelas pacientes que não tinham anormalidades intrauterinas. O risco de bias foi baseado nos critérios recomendados pela Cochrane, qualidade de evidência usou a abordagem GRADE, e os resultados foram feitos por meta-análise. Então, quais são os resultados, né? A primeira coisa, as mulheres que a esteroscopia em mulheres que não tinham anormalidades uterinas pré-FIV ou pós-falha, a gente tem que ter uma baixa evidência de um aumento do live birth rate, então, ou seja, da taxa de nascido vivo, com risco relativo aí de 1,48. Foram 3 estudos, um N grande, 1.088 pacientes. E uma moderada evidência que você tem um aumento também da taxa de gestação, um risco relativo de 1,45, 7 estudos, 2.545 pacientes, um N também grande.
E quando você avalia como subgrupo somente a pregnancy rate, a gente vê que tem 5 estudos que avaliaram falha de implantação, que parece que tem um aumento da taxa de gestação, e 3 estudos antes da primeira FIV, que também um aumento da taxa de gestação. Então, vocês veem que esse estudo é um pouco antagônico com o estudo da Cochrane. Ele dá a entender que talvez a esteroscopia seja, sim, uma boa ferramenta para que nós tenhamos um enhancement da pregnancy rate, tá? Quando a gente pensa, aí vem algo completamente nonsense, aí eu volto a dizer o quanto a nossa conduta ela é permeada pela literatura, pelo que está escrito, mas nós temos que ter aí muito foco na crítica a esses trabalhos, porque quando eles falam em relação à esteroscopia em mulheres que sabidamente têm anormalidades uterinas, a gente vê que a evidência é fraca, que melhora a taxa de gestação. Então, o trabalho que foi incluído nessa revisão sistemática, ela mostra uma evidência fraca, e eu volto a dizer, a gente teria que pensar aí no tamanho do pólipo, no tamanho do mioma, do tamanho e da magnitude dessa alteração intracavitária para nós decidirmos se realmente haveria um benefício ou não da realização do exame. Então, a conclusão, há uma ausência de evidência se esteroscopia é uma ferramenta de pesquisa básica, então não parece ser realmente uma ferramenta de pesquisa básica de infertilidade. Os estudos, eles mostram uma evidência baixa, mas para aparente aumento da taxa de nascidos vivos, quando a esteroscopia é realizada em mulheres pré-FIV. E existe moderada evidência que a esteroscopia antes da FIV aumenta também a taxa de gestação. Existe uma baixa evidência que a remoção de pólipos e miomas aumenta a taxa de gestação, apesar de haver essa evidência, e não foram encontrados estudos que avaliam a taxa de nascidos vivos quando a gente procedeu antes da FIV a miomectomia ou polipectomia, seja esteroscópica ou laparoscópica, tá? Minto, esteroscópica. Eu não estou falando muito rápido não, né, gente? Não, tá ótimo, Rô. Tá bom. Então, a esteroscopia, quando nós pensamos, esse trabalho é um trabalho um pouco tendencioso, né? Pelo título dá para vocês perceberem, né? Então, por que é importante você ter alteração macroscópica uterina? Então, esse trabalho ele fala do quanto as técnicas de cultivo embrionário melhoraram. Então, nós temos hoje embriões muito melhores do que nós tínhamos antigamente. Então, cultivo estendido, blastocisto, enfim, blasto até dia 7. Mas pouco se deu importância ao diagnóstico de patologias uterinas. E a esteroscopia é uma técnica simples, ambulatorial, e que é o padrão ouro hoje para doenças intracavitárias, que nós temos um monte, né? Então, nós podemos ter adenomiose, pólipo, sinéquia, estimocele, enfim. Esse trabalho, ele é uma revisão, então ele segmentou por temas, eu vou falar cada tema especificamente, de uma forma bem sucinta. Volto a dizer, é uma revisão, é praticamente uma opinião desse autor, então nós também temos que pensar que existe aí algo talvez muito tendencioso no que ele escreve. Quando a gente fala de septo uterino, o que ele fala é que os trials aparentemente mostram que você tem a ressecção do útero septado está mais relacionada a menor fecundidade e maior chance de abortamento. Eu deveria ter sublinhado isso aí, então é trials prospectivos não randomizados, tá bom? Mas o guideline da CRM, né, que é uma sociedade que nós respeitamos absurdamente, ela fala que sim, que é razoável nós pensarmos em realização de septoplastia naquelas pacientes que são inférteis ou que apresentam aborto de repetição. Em relação às sinéquias, nós sabemos que sinéquias uterinas, elas podem causar morbidade perinatal, placentação anormal, abortamento, trabalho de parto prematuro. O Pritz, acho que é Pritz o nome dele, Pritz, ele mostra que há um estudo prospectivo que mostra que pacientes com infertilidade ou abortamento de repetição melhoram 48% da fecundidade após a lise de sinéquias. O risco de abortamento caiu pela metade, 86,5 para 42,8.
E uma coisa que nós devemos nos atentar é o tipo de energia que nós utilizamos na hora da lise das sinéquias. Então, a gente tem que pensar se nós iremos usar uma lise mecânica ou uma lise de energia. A rigor, a lise mecânica, ela é menos harmful, ela vai causar menos prejuízo e menor formação de novas sinéquias. Algo muito interessante que nós temos que levar em consideração depois dessa esteroscopia com a lise de sinéquias é o uso de estrogênio seguido de progesterona. Então, hoje, esse é o padrão ouro de tratamento pós-esteroscopia e lise de sinéquias, você fazer a suplementação com estrogênio seguido com progesterona para fazer essa paciente ciclar. E é muito importante você fazer, sim, uma esteroscopia second look. Você não faz uma lise de sinéquias extensas e depois você não reavalia essa cavidade antes de transferir os embriões. Endometrite. Endometrite é um pouco terra de ninguém, né? Há quem acredite que endometrite não existe, que é Saci Pererê, Papai Noel, mas nós sabemos que sim, endometrite é uma patologia intracavitária que está relacionada a abortamento de repetição e falha de implantação. Então, eu acho que se nós analisarmos de uma forma geral esse estudo, talvez nesses casos, em falha de implantação, é muito importante a gente realizar a esteroscopia. E aí, eu lembro que há essa característica específica esteroscópica da endometrite, que é o aspecto em casca de morango e micropólipos, e a maioria é tratado com doxiciclina, mas eu chamo a atenção aqui, eu trago algo a mais, é que existe uma grande relação de endometrite, a presença de bactérias de origem intestinal. Então, aquelas pacientes que têm desbiose, elas podem apresentar uma taxa maior de endometrite, e o tratamento não é com doxiciclina. Então, temos que tomar muito cuidado quando nós iremos instituir o tratamento para abortamento de repetição, ou para endometrite, quando nós estamos pensando em abortamento de repetição e falha de implantação. O estudo que fala do tratamento de endometrite não coube aqui, tá, gente? Eu acho que a gente vai ter um trabalhinho aí a mais se nós formos esmiuçar todos esses detalhes. A gente vai ter que se reunir um pouco. Pólipos endometriais. Então, esse trabalho é um trabalho sensacional aí do coreano Ji. É um trabalho que não é um trabalho prospectivo, randomizado, mas ele fala, é um trabalho muito bem feito. E aí ele pergunta: os pólipos devem ser removidos em mulheres que estão tentando engravidar espontaneamente ou vão fazer FIV? Existe um tamanho de pólipo que deveria ser ressecado? E aí o que é que ele fala? Voltamos para a mesma seara. Pouquíssimos trabalhos prospectivos randomizados, mas os estudos observacionais, então, caso controle, retrospectivos, mostra que 50% a 76% das pacientes que sofreram polipectomia esteroscópica, elas apresentam gestação natural. É muito, né? Eu achei um dado bem alarmante, 50% a 76%. A taxa de gestação ela é maior quando a polipectomia foi realizada em um pólipo que é na junção útero-tubária, e isso realmente justificaria o prejuízo mecânico desse pólipo à gestação natural, seguidos daquelas pacientes que têm múltiplos pólipos. Não houve diferença entre a taxa de gestação e a taxa de abortamento pós-polipectomia quando a gente compara a conduta expectante, quando os pólipos são muito pequenos, abaixo de 1 centímetro. Então, quando a gente tem pólipos muito pequenos, talvez nós não tenhamos grande ganho em fazer a polipectomia. Uma coisa super interessante é que esse trabalho do Isigoglu, do 2006, é um trabalho antigo, mas é um trabalho que muitos de nós, eu tenho certeza absoluta, já o leu e já o pronunciou, já justificou em não tirar pólipo, que aparece durante o estímulo ovariano controlado. Então, esse trabalho é um trabalho com N grande, e que mostrou que quando esses pólipos eles aparecem durante o estímulo controlado, que nós não teríamos que ressecar esses pólipos. É um N grande, mas eu lembro aqui que é um N grande de controles, 956 controles, e as pacientes que foram casos eram 55, ou seja, a gente tem que pensar que a gente teve uma disparidade muito grande quando nós pensamos entre casos e controles. Então,
questiona-se também esse trabalho, mas é um trabalho que eu tenho certeza absoluta que muitos de nós já o repetiu. Eu sou dessa época aí, de 2006, então eu lembro desse trabalho, tá? A Alessandra só fica dando risada, porque a Alessandra também é desse tempo, né, Alessandra? Então, a gente sabe, né, que o pólipo, como conclusão, ele pode piorar a migração espermática, ele reduz a implantação embrionária, principalmente por alteração, secreção de fatores inflamatórios, diminuição de genes que são responsáveis pela implantação, OXA10 e OXA11, e mulheres com infertilidade sem causa aparente parecem que se beneficiam quando a gente pensa em taxa de gestação espontânea. Mas não existe evidência mesma escrita na literatura de trabalhos prospectivos randomizados que mulheres que farão FIV vão se beneficiar do pólipo. Não existe um tamanho específico de pólipo mínimo que deve ser ressecado. A gente pensa que os pólipos abaixo de 1 centímetro talvez não sejam tão deletérios, e a polipectomia, ela realmente está super justificada quando eu tenho uma falha de implantação. Eu lembro que o pólipo, ele é a ponta do iceberg, então a gente tem que pensar, eu penso muito nisso, e eu realmente acredito que nós temos que agir de acordo com o que está na literatura, individualizar cada caso, mas a gente tem que pensar que muitas vezes o pólipo ele é representativo de um endométrio doente. Então, se a paciente ela apresenta um pólipo, ela tem um endométrio doente e pode sim estar relacionado à endometrite. Eu não mandei esse trabalho para vocês, esse trabalho é um trabalho interessante. Eles biopsiaram pacientes que tinham pólipo, biopsiaram o endométrio e biopsiaram o pólipo e fizeram a correlação, e existe uma relação daquelas pacientes que tinham endometrite apresentarem endometrite no pólipo. Então, é possível que algumas pacientes elas tenham endometrite não de origem epitelial, pensando em espessamento endometrial, mas que seja uma progressão dos micropólipos de endometrite, e aí não adiantaria somente nós procedermos à polipectomia esteroscópica, porque a base desse endométrio continuaria doente com endometrite, e ela refaria aqueles pólipos e teria uma diminuição de implantação pensando em endometrite, tá? Então, já expliquei o trabalho inteiro, é isso que ele fala, vou pular porque é muita coisa para a gente conversar. E a Estimocele, esse trabalho ele deu o que falar, é um trabalho agora, a Estimocele saiu um trabalho agora, né, 2024, todo mundo comentou esse trabalho, porque no final das contas eu acho que Estimocele nós deixamos um pouco de lado, não é algo sobre o qual nós nos preocupamos, nós nos debruçamos. E aí, antigamente, já o Perry, aquele trabalho do Perry lá, ele fala que a ressecção de estimocele por esteroscopia ou por laparoscopia parece aumentar a fecundidade de infertilidade secundária e reduzir o risco de abortamento. Esse trabalho é um trabalho que é o que eu relatei, que foi agora de 2024, um trabalho com 10.080 e poucas transferências, mais do que 10.000 transferências, e o objetivo era avaliar o impacto da estimocele nos resultados de FIV. Os estudos observacionais, eles foram inclusos, né, estudos observacionais, avaliando esse impacto de estimocele na FIV, comparando mulheres com estimocele a mulheres sem estimocele, mesmo que essas que não apresentassem estimocele fossem pós-parto cesáreo. E o principal outcome que foi avaliado foi a taxa de nascido vivo. 8 estudos no final foram incluídos. Desses 8 estudos, o que ficou muito claro? Que as mulheres com estimocele, elas apresentam uma taxa de nascido vivo menor do que as mulheres sem estimocele, seja aquelas que foram submetidas a parto normal ou a parto cesáreo. Ou seja, a cesárea não parece diminuir a taxa de nascido vivo, mas a presença de estimocele sim, tá? E quando você comparou aquelas pacientes que fizeram cesárea e não tinham estimocele e aquelas pacientes que tinham parto vaginal, não teve diferença significativa entre a taxa de nascido vivo. Uma coisa super importante que esse trabalho ressalta é que o dado mais importante a ser considerado é a presença de líquido intracavitário. Então, eu não vou mentir para vocês, eu acho que é possível, né, que vários de nós
tenhamos em algum momento aspirado um líquidozinho intracavitário de uma estimocele transferido assim mesmo ao embrião, né? Depois que saiu esse artigo, acho que é algo realmente impactante, nós devemos nos preocupar. Porque o que eles falam é que líquido intracavitário diminui ainda mais a taxa de nascido vivo. Então, se a paciente ela tem estimocele e tem líquido intracavitário, é melhor repensarmos antes de transferirmos, sem procedermos ao reparo dessa lesão, tá bom? E a conclusão é que moderada evidência que estimocele tem sim um impacto negativo na taxa de nascido vivo, o que não é esperado para cesárea sem estimocele, e o efeito mais deletério é quando temos líquido intracavitário ou intraestimocele. E quando nós pensamos que nós temos que reparar esse defeito, esse trabalho, eu também não havia mostrado para vocês, mas eu acho que é importante aqui para nós discutirmos o que nós devemos fazer, né? Então, mesmo que nós não sejamos os cirurgiões responsáveis pelo procedimento, eu acho que é importante nós termos esse conhecimento, acho que o conhecimento liberta, porque você vai discutir com o seu colega cirurgião qual vai ser a conduta. Então, o que ele fala é que foram trabalhos prospectivos e retrospectivos, né? O N era um N baixo, então todos os trabalhos que tinham acima de 10, eles foram incluídos nessa revisão da literatura. Eles só excluíram aquelas pacientes que haviam sido corrigidos, o reparo havia sido feito por laparotomia ou via vaginal, mas o resultado é que de 46% a 100% das mulheres tiveram bom prognóstico reprodutivo depois de reparo de estimocele por histeroscopia e 37,5% a 90% por laparoscopia. A conclusão é, estimocele normalmente é assintomática, mas mulheres que desejam engravidar, o reparo é sim benéfico. Se há líquido intracavitário, nós temos que dar mais atenção. Se a espessura miometrial restante ela for maior do que 2,5, dá para fazer por histeroscopia. Se for menor do que 2,5, a técnica proposta é laparoscopia ou técnica combinada, histeroscopia e laparoscopia no mesmo tempo. Miomas, muito se discute se mioma pode causar infertilidade, então é importante nós imaginarmos que um mioma ele pode causar alteração da migração espermática, transporte do óvulo, uma alteração anatômica com distorção da cavidade, piorar a implantação embrionária. Mas o mais difícil é quando nós temos que agir. Então, eu acho que é difícil porque a maior parte dos trabalhos não comparam os tamanhos dos miomas. Existe a classificação a classificação do FIGO, que mostra que essa imagem aí, eu sei que todos vocês, colegas, já conhecem essa tabela, é uma tabela muito conhecida de nós, da reprodução e da laparoscopia, e esse trabalho da CRM é um guideline para quando você tem que intervir sobre miomas, sejam submucosos ou intramurais. Eles incluíram, foi uma revisão sistemática da literatura, eles incluíram estudos nível 1 e nível 2, os estudos no nível 3, que eram descritivos, séries de casos foram excluídos e foram inclusos somente, obviamente, estudos com humanos, estudos comparativos, mulheres inférteis, mulheres em idade reprodutiva, foram excluídos, muito importante, outros fatores de infertilidade, pólipos endometriais, adenomiose, isso é muito interessante, tá? Porque aí a gente consegue pensar que eles somente incluíram aqueles estudos que tentaram separar somente realmente aquelas pacientes que só tinham miomas como causa de infertilidade ou como complicadores da fertilidade. Conclusões, resultados desse trabalho. Não há evidência suficiente para concluir que miomas reduzam a taxa de gestação espontânea ou FIV. Então, a gente não tem que pensar se não deu certo que foi o mioma. Aparentemente, não, tá? Mas, e não há evidência suficiente para determinar o tamanho ou a localização de miomas intramurais que podem atrapalhar a gestação. Então, a rigor, miomas intramurais aparentemente não atrapalham a taxa de gestação. O único trabalho que é prospectivo, eu agora não vou me lembrar o nome,
minto, que não é prospectivo, que é retrospectivo e avalia o tamanho dos miomas, estudos retrospectivos que avaliaram o tamanho de miomas e taxa de gestação, você lê o artigo, eu posso separar e colocar no grupo. Você lê o artigo e você fica desolado. Porque um trabalho, ele leva como cutoff 2, o outro 3, o outro 4, o outro 10. Não tem como comparar. Então, realmente, seria necessário um estudo com critérios de inclusão muito narrow, muito estreito, para que a gente tivesse realmente uma resposta para se miomas intramurais, dependendo do tamanho, poderiam afetar os outcomes de FIV. Há evidência suficiente de que a meiomectomia, por outro lado, não piora a taxa de gestação. Então, nós, quando optarmos por realizar a meiomectomia, não temos que ter medo de que isso vá piorar a taxa de gestação, porque isso não vai acontecer. E a evidência, realmente, e isso é o que todo mundo sabe, que miomas submucosos, a ressecção por via esteroscópica melhora a taxa de gestação. Então, nós realmente temos que pensar sobre isso. Quando se fala em miomas submucosos, sim, eles tendem a melhorar a taxa de gestação. Uma coisa importante, e eu coloquei aqui como um adendo, se as mulheres são assintomáticas e elas apresentam distorção da cavidade, ou seja, miomas intramurais que distorcem a cavidade, talvez valha a pena nós intervirmos, mesmo sendo intramural, tá? E mulheres que não têm miomas que distorcem a cavidade uterina não devem ser submetidas à miomectomia. Então, não há indicação para a miomectomia, não importa o tamanho de miomas que não distorçam a cavidade uterina. E aí, a miomectomia ela seria reservada a situações de exceção. Uma dificuldade de acesso dos ovários, ou a paciente que tem um mioma no recesso vésico uterino, com prejuízo a sintomas miccionais, enfim, situações de exceção. As recomendações, eu até transcrevi, achei super bom isso aqui, então eu transcrevi o que eles escreveram no artigo, porque eu realmente acho que a gente tem que tirar um print, colar na porta da geladeira, né? Na porta do consultório, assim, Em mulheres assintomáticas com miomas que distorcem a cavidade, seja intramural, seja submucoso, miomectomia deve ser considerada. Miomectomia não é aconselhável para melhorar resultados gestacionais em mulheres assintomáticas com miomas que não distorçam a cavidade. Tá? Em alguns casos, então, quando você tem uma distorção grave da arquitetura da pelve, complicação, a captação ocitária, você pode pensar, mas é situação de exceção. Foi o que eu havia acabado de falar. Laparoscopia, quando a gente pensa em laparoscopia, nós pensamos em 3 doenças que são mais comuns, que é mioma, né? Que a gente já viu que os miomas intramurais ou subserosos, eles só devem ser retirados em situação de exceção. Endometriose, que, como eu falei no começo da minha apresentação, é um mundo inteiro, então nós iremos estudar separadamente. Hidrossalpinge. Eu fui rever a literatura de hidrossalpinge, fiquei um pouco surpresa. Eu acho que vocês vão ficar surpresos também com o resultado desses exames, desses 2 trabalhos. O que é que acontece? Então, esse trabalho é um trabalho prospectivo randomizado, pensando em salpingectomia e resultados de FIV. Então, eu coloquei aí a forma como eles escolheram esse N, muito bem feito, tá? E o que é que se mostra aqui? Que todas as pacientes que foram submetidas à salpingectomia, quando a gente pensa em taxa de nascido vivo e taxa de gestação, as mulheres tendem a se beneficiar de salpingectomia. Ainda que seja hidrossalpinge, que não é visível ao ultrassom. Porque tem um trabalho clássico de 1999, que é o trabalho que nós sempre referimos quando nós pensamos em hidrossalpinge, que quando a hidrossalpinge é visível ao ultrassom, nós devemos ressecar. Mas o que esse trabalho mostra é que toda hidrossalpinge, ela tem sim
todas as mulheres que tinham hidrossalpinge, mesmo aquelas que não eram visíveis a ultrassom, elas se beneficiam com a salpingectomia, tá? Esse outro trabalho é um trabalho recente, eu achei interessante e eu escolhi para colocá-lo aqui, porque ele mostra algo que nós temos muito medo, nós da reprodução. A paciente fez salpingectomia, ou ela fez um outro procedimento. Houve uma época que foi muito, muito na moda usar a ligadura proximal tubária, né? E nós utilizamos, eu acredito que todos nós já fizemos essa ligadura proximal tubária. E aí ele compara quando você fez salpingectomia com as pacientes que fizeram outros procedimentos que não salpingectomia, se havia uma diferença nos resultados de FIV. Quais eram esses procedimentos? Essa ligadura proximal tubária, escleroterapia da hidrossalpinge e tenho certeza que muitos colegas já fizeram aspiração da hidrossalpinge, tá? Por via transvaginal. Então, só recapitulando o background, né, o que a gente sabe da literatura é que hidrossalpinge aparentemente tem um efeito deletério na taxa de gestação e aumenta a taxa de abortamento. A hidrossalpinge prejudica a receptividade endometrial, apresentando um efeito citotóxico também sobre o embrião. E existe esse trabalho aí de 2016, também um trabalho super bem feito, que fala que por ultrassom transvaginal, observa-se que a vascularização endometrial daquela paciente que tem hidrossalpinge, ela é diminuída, tá? E, assim, o trabalho clássico que eu falei para vocês, que é o do Strandl, eu acho que é isso mesmo. Ixi, como é que eu volto? Só um minuto. Acabei indo para frente. Tenho que pensar como é que eu volto. Ah, voltei. Então, esse trabalho aí do Strandl, que quando nós vimos hidrossalpinge visível a ultrassom, a salpingectomia deve ser realizada. Esse trabalho é o trabalho clássico que todos nós permeamos nossa conduta baseada nele. Foi feita uma revisão sistemática, incluíram 14 artigos, 5 prospectivos randomizados e 9 observacionais, e os resultados é que quando se comparou salpingectomia com outros tratamentos que não salpingectomia, a gente tem a mesma recuperação ocitária, e lembrando, né, que se a gente tem que pensar que se a salpingectomia for feita antes da fertilização in vitro, eu vou ter uma queda do antimileriano. Então, é um dado que nós temos que pensar no timing de realizar esse procedimento. E eu acho que é isso. Eu coloquei isso aí, essa paciente autorizou, né, a foto, liguei para ela, mandou um e-mail autorizando. Esse útero é um útero aqui embaixo, ó, isso aqui foi depois de uma miomectomia robótica de uma paciente que tinha sido submetida a uma embolização uterina, ela tinha um mioma de 10 centímetros, o colega indicou a embolização dessa paciente, o mioma ele continuou a crescer, então ele continuou a crescer, começou a distorcer a cavidade uterina, então se vocês olharem a esteroscopia que não deu para ver, essa foi a 8ª miomectomia esteroscópica que eu fiz nessa paciente, ainda tinha um miominha pequenininho ali próximo ao ósseo tubário esquerdo, ela foi submetida a uma miomectomia laparoscópica e ela foi submetida a 8 esteroscopias, e o resultado, depois de um caso muito ruim, foi o bebê no colo aí de produção independente. Então, a gente tem que pensar que realmente a cirurgia é literalmente aí o Messi e o Neymar jogando. Eu não sei se eu vou conseguir colocar para vocês virem essa genialidade, né? O sonho que eu tinha era o Neymar e o Messi jogando no São Paulo Futebol Clube, no Tricolor. Eu acho que isso é meio impossível, né? Mas bom mesmo é quando nós temos os dois melhores jogadores jogando no mesmo time, não tem para ninguém. Que bom. Uma homenagem ao meu professor, o professor Cláudio Crispi, que faleceu no ano passado, foi meu mestre na cirurgia laparoscópica, muito querido, um gênio, como eu falei, dos 4 maiores gênios da medicina que eu conheci durante toda a minha vida. Acho que é isso. Muito bom, Rô. Muito obrigada aí pela excelente apresentação, como sempre.
E eu passo a palavra para a doutora Alessandra, que vai moderar a discussão. Boa noite a todos. Sempre um prazer assistir a Rosane dando essa aula, esse show de aula. Explico cada artigo, a gente conversou bastante. Eu já vi que algumas pessoas perguntaram sobre os artigos e depois eles podem ser disponibilizados. Na verdade, depois dessa aula, a gente vai realmente fazer aí um documento oficial, principalmente relacionado às condutas, e também vai ser disponibilizado. Bom, convidaram para debater, e é justamente para debater para que vocês possam participar, para não ficar só, né, a questão de uma pessoa aqui falando e a gente não ter uma conversa, um bate-papo. Rosane falou, mostrou aí nosso eterno chefe, nosso amigo. Eu conheci Rosane justamente na pós-graduação de reprodução de endoscopia ginecológica, então a gente já há algum tempo, né? Não vamos nem falar o tempo, né, Rô? Que você falou tanto de tempo, Melhor aí não. vamos dar uma. Melhor não. Justamente fazendo, ensinando, né, endoscopia ginecológica, conversando sobre isso. E esse link, reprodução e laparoscopia e histeroscopia, é super importante. Eu acho que uma das melhores frases foi logo a frase no início, que os especialistas em reprodução assistida, se não têm aí expertise para esse procedimento operatório, sem dúvida alguma, eles têm que ter aí uma pessoa amiga para poder conversar, debater os temas, debater os casos. E o contrário também é verdadeiro. Eu acho que cabe muito um cirurgião, não tendo aí expertise dessa parte reprodutiva, também conversar, porque vai ter aqueles casos onde a gente recebe uma paciente que sabe que tem indicação cirúrgica, mas a gente tem que lembrar que é uma paciente que ainda tem um planejamento reprodutivo pela frente, que ela precisa conversar sobre congelamento de óvulo, às vezes já está aí tentando engravidar, então falar sobre congelamento embrionário prévio ao tratamento operatório, isso tudo é muito relevante. Eu achei bem interessante você falar logo naquela revisão da Cochrane sobre essa questão da polipectomia, a gente só retorna essa informação justamente para ficar bem sedimentado. Realmente houve um benefício da polipectomia nessas pacientes, então foram 28%, né, das pacientes não submetidas à polipectomia, taxa de gravidez versus 63%. Então, sem dúvida, realizar a polipectomia nos casos de inseminação é muito relevante. Eu acho interessante quando a gente fala tanto da miomectomia, né, da presença do mioma, quanto da presença do pólipo, a gente lembrar que todas essas lesões intracavitárias, elas vão ter aí endometrite reacional. Isso é uma coisa que pouco é falada, né, nos trabalhos, não sei se você depois vai poder falar um pouquinho sobre isso, mas realmente a gente tem que lembrar que nossa cavidade uterina, para uma boa implantação, ela tem que ser anatômica, receptiva e ela não pode estar inflamada. Se a gente conseguir esses 3 passos a passos, a gente consegue aí uma cavidade adequada. Por isso a importância, quando a gente falou lá dos pólipos, né, e um dos trabalhos citou justamente a questão da remoção de pólipos em região cornoal, né, aquela junção útero, né, trompa, e também de múltiplos pólipos, justamente porque quando a gente vê aquela cavidade cheia de pólipo, é que está ali realmente esse ponto de interrogação para endometrite. Então, a gente tem sempre que estar muito por dentro. Eu acho que é importante a gente falar isso. Isso que você falou foi super importante, porque é difícil de nós predizermos se a se a endometrite foi reacional ou se ela foi causa. Perfeita Sim, essa sua colocação. Mas, de qualquer forma, você completa com a informação que nós devemos ter. Não é uma cavidade normal. com Então, certeza. independentemente do tamanho, não é uma cavidade 100% normal. Essa coisa do pólipo pequeno, eu não sei a opinião dos colegas, e muitas vezes, né, o pólipo que cresce durante o estímulo, nós deixamos passar, né? Mas eu questiono isso, eu questiono isso. E a gente tem aí uma margem muito grande de estudos para realizar, né? Com certeza. E justamente para a gente poder ter essa condução. Ou seja, um pólipo pequeno a gente não retiraria, porque de repente num ciclo menstrual, com essa descamação endometrial, ele pode estar aí realmente sendo removido de uma cavidade de maneira espontânea, como às vezes a gente escuta alguns colegas, não, é muito pequeno, próxima menstruação sai. Será que é isso mesmo? Será que ele não vai ficar ali realmente promovendo um processo inflamatório local?
E você falou uma coisa muito interessante também em relação à estimocele, a gente sabe dessa questão, né, do líquido intracavitário, mais uma vez, esse líquido que fica ali intracavitário, ele também vai promover, assim como a hidrosalpinge, eu vi que a Raíssa colocou aqui um comentário no chat para depois a gente conversar, uma pergunta, são líquidos que retornam, né, que estão, está ali presente na cavidade, que é a estimocele, o outro reflui através da vômica tubária. E realmente esse líquido faz com que esse endométrio esteja mais propenso à inflamação. E essa inflamação crônica é que vai realmente impactar. Eu acho interessante a gente também falar esse trabalho, e depois eu posso colocar lá no grupo, a gente conversar sobre ele também. É um trabalho recente, saiu, né, agora em 2024, sobre o impacto dessa esteroscopia ambulatorial. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, deve ser um dos que primeiro relatou isso. Então, foi um mega trial, ele fez aí, né, a colocação de mais de 10 ensaios clínicos randomizados, depois eu disponibilizo para a Dani também mandar para todos. E ele, acho que é o primeiro trabalho contundente que fala que realmente a esteroscopia ambulatorial poderia aumentar taxa de nascido vivo e taxa de gravidez em mulheres inférteis submetidas à reprodução assistida. Então, acho interessante a gente englobar ele também nesse nosso resumo, pensar, porque realmente ele demonstrou aí uma diferença, justamente porque o que ele fala? Que quando a gente tem exame de imagem, que é o que a investigação básica preconiza, eu vou fazer uma ultrassonografia. Alguns até falam, pela histerosalpingografia eu vejo se a cavidade tem alguma alteração de contorno, não preciso nem fazer nada. O que ele fala é que justamente as lesões mais comumente perdidas quando a gente não faz uma histeroscopia são pólipos endometriais, miomas mucosos e principalmente endometrite, que fica para trás e que são lesões que vão impactar em taxa de gravidez. Então, depois a gente engloba isso também no nosso resumo. Uma pergunta que eu faço, Alessandra, é o seguinte, né? Está muito bem estabelecido que deve-se realizar histeroscopia para falha de implantação. A pergunta é, será que nós temos que deixar as nossas pacientes serem submetidas à falha de implantação? Não. Eu e você, a gente é muito parecida nisso, né? Eu acho que é muito difícil essa questão de deixar, né, múltiplas transferências para lá, para a terceira. Mas, poxa, ainda não implantou? Vamos fazer Eu uma já ouvi um histeroscopia, né? colega que ele deu um argumento, Alessandra, que ele falou para mim assim, mas eu não posso tirar o apêndice porque algum dia eu vou ter uma apendicectomia. Mas eu acho que um argumento que não se sustenta quando nós pensamos que nós lidamos com mulheres doentes, inférteis. Então, qual é a Isso. proporção de alteração intracavitária numa mulher que é infértil? E qual é a proporção, a prevalência de apendicite em pessoas rígidas? Isso Né? aí. E eu acho que o mais relevante foi isso que a gente falou. Eu acho que um casal que está passando por essa questão da infertilidade, ou uma mulher que está pretendendo fazer a sua produção independente, né? Uma paciente que está aí sendo útero substituição para um casal homoafetivo masculino, não importa, assim, essa cavidade uterina, ela vai ser o berço da implantação desse embrião e o desenvolvimento dessa gravidez. Então, se a gente não tiver uma cavidade realmente anatômica, sem desvio, como você mesmo falou, com miomas intramurais que podem desviar, se ela não tiver receptiva, e aí, obviamente, a gente sabe que uma série de patologias podem transformar essa cavidade, como você mesmo falou, o distúrbio de OXA10 em cavidades não receptivas. Então, isso tudo a gente realmente tem que conversar. E aí, a última colocação que eu faço, estou vendo aqui que a Ana Guedes, a gente está em sincronia, Ana, que eu ia fazer a mesma pergunta. A gente ficou com duas perguntas no chat. Uma delas, né, eu também ia fazer para você, se nesse trabalho ele demonstra que, né, a salpingectomia laparoscópica reduzia o antimileriano, se isso é transitório. A gente sabe que após a cirurgia a gente tem essa queda abrupta no primeiro trimestre, né, pós-cirurgia, com uma recuperação em até 6 meses, se ele coloca realmente que essa salpingectomia reduz o antimileriano de maneira significativa, e além de ser significativo, se há depois uma recuperação desse antimileriano. Então, quero fomentar aqui que todos participem. A gente já tem duas perguntas no chat. Uma a Ana acabou de fazer, que a Rosane vai responder. E acho interessante,
mais uma vez que todos participem justamente para a gente fomentar. E deixo Uma minha última pergunta colocação. Desculpa, depois tem uma pergunta também do Dr. Mauro, chama ele aí depois. Ah, tá ótimo. E acho super importante, né, até para já convidando os colegas para a próxima, porque a Rosane já falou tanto que a próxima, né, a gente vai falar sobre endometriose, que vai ser um tema, e aí, sem dúvida, um carro-chefe é uma doença que, né, a gente vai colocar numa única aula, diferente dessa que a gente abordou pequenos temas. Então, mais uma vez, parabéns, Rosane. A aula foi excelente, excelentes colocações, coisas que fez a gente pensar e vai, obviamente, levantar aqui o pessoal para o debate. Então, só essa questão do antimileriano e depois a gente segue para o chat. Depois convido o colega que quer fazer a pergunta, né, aqui através do online. Perfeito. Acho que ainda falando de histeroscopia, Alessandra, realmente está muito bem estabelecido na literatura que a histeroscopia não é uma pesquisa básica. Eu discordo, tá? Mas a gente aqui está no ambiente acadêmico, a gente tem que falar o que está escrito, e o que está escrito é que ela não faz parte da pesquisa básica de infertilidade, mas eu realmente acredito que na suspeita de alterações, sim, está muito bem estabelecida a realização de histeroscopia. Então, isso eu acho que é um ponto 1. Em relação à hidrosalpinge, a Raíssa perguntou, deixe-me ver se eu entendi a pergunta. A hidrosalpinge em paciente que vai para a indução da ovulação, vai para a FIV, e não iria para a salpingectomia, tem benefício algum outro procedimento? Esse trabalho, ele compara exatamente, ele não faz a comparação, Raíssa, entre fazer algum procedimento e não fazer nada. Ele compara fazer salpingectomia e qualquer outro procedimento, seja ligadura proximal, seja escleroterapia da hidrosalpinge, seja a aspiração via vaginal. E o que ele fala é que o procedimento que tem maior superioridade é salpingectomia. Então, se nós pensarmos, e como o outro trabalho lá mostra, que a paciente que tem hidrosalpinge, ela vai ter um odds ratio pior, tendendo a menor taxa de gestação e menor taxa de nascido vivo, é chocante, mas talvez a gente tenha que, sim, intervir na hidrosalpinge, ainda que não seja visível a ultrassom. E aí, o outro trabalho mostra qual é a conduta. Qual é a conduta? A melhor conduta é salpingectomia. Aí você me pergunta, mas a salpingectomia ela vai diminuir a reserva do ovário? A colocação da Alessandra é perfeita. Nós sabemos que o próprio estresse cirúrgico pode transitoriamente diminuir o hormônio antimileriano. Cirurgia de endometriose diminui nos 3 primeiros meses. Ainda que não tenha lesão ovariana, vai haver uma diminuição no antimileriano que volta a subir passado o estresse cirúrgico. Mas eu tenho hoje uma sequência própria e que, na minha opinião, é uma sequência lógica, que é, se a paciente ela vai precisar de qualquer procedimento intracavitário, quando nós pensamos no avanço das técnicas de criopreservação, é você proceder ao congelamento de óvulos ou embriões e depois fazer a cirurgia. Então, eu acho que não há motivos pelos quais nós devemos fazer uma salpingectomia ou qualquer procedimento tubário, ou uma miomectomia, ou qualquer outro procedimento antes do congelamento da criopreservação. A não ser, por exemplo, situações de exceção. Eu tenho um mioma que ele vai atrapalhar a minha captação. Eu vou operar essa paciente antes. Mas você tem que saber que o próprio estresse cirúrgico pode transitoriamente diminuir a reserva desse ovário. Então, se eu vou fazer uma miomectomia porque eu não tenho acesso a esse ovário, o ideal é você esperar pelo menos 3 meses para fazer a indução da ovulação depois. Achei interessante a tua colocação e era uma das perguntas também que tinha ficado aqui no meu radar, mas eu acabei não fazendo. Você falou sobre a salpingectomia em pacientes que você não consegue ver essa hidrosalpinge à ultrassonografia. Então, como é que você faria essa condução? Ou seja, a paciente está ali com você sabe que vai fazer uma transferência embrionária, você vai pedir exames de imagem, não vai aparecer na ultrassonografia, como você falou. Vai Como é que aparecer você na vai... hidrosalpinge ou na ressonância, né? Isso que eu quero saber. Ou seja, Difícil.
Difícil, Isso, porque o trabalho difícil, né? não mostra, ele não fala. Hum, Então, não existe, é isso que eu falo, né? É muito complicado nós tomarmos decisões baseadas numa literatura que é uma literatura mal feita, né? Porque se você pega um trabalho prospectivo randomizado, que eu peguei pacientes que tinha só na histerosalpingo uma hidrossalpinge, mas que não era visível a ultrassom, que não era visível a ressonância, por exemplo, e uma paciente que tem a mesma lesão, e eu transfiro, você consegue ter a comparação. Mas olhar retrospectivamente é muito complicado, porque normalmente a conduta cirúrgica ela não foi dada para aquela patologia pequena, que seria uma hidrossalpinge. Então, aquela paciente que operou é a paciente que tinha um mioma, é a paciente que tinha endometriose, é a paciente que tinha outras lesões que foram a causa da indicação cirúrgica. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que saber é uma hidrossalpinge, que é, mesmo que não seja visível a ultrassom, é uma hidrossalpinge volumosa, uma histerosalpingografia com uma hidrossalpinge volumosa, nós temos que pensar, individualizar. Se é visível a ultrassom, não tem o que discutir, o trabalho é de 1999. A gente tem muitos anos aí mostrando que a melhor conduta era essa, né, e nada mudou. Mas em relação a eu acho que é isso, né, Ale? Sua opinião. eu acho que é importante também a gente, né, falar uma coisa que às vezes acontece no próprio consultório. É aquela questão de você operar uma paciente e você identificar essa hidrossalpinge no ato operatório. Isso também gera muita discussão. Algumas pacientes têm essa tendência a achar que, a partir do momento que vai ser realizada essa objeectomia, essa questão da fertilidade natural, simplesmente, mas vai tirar a minha trompa, mas eu não vou poder engravidar. Ou seja, mas a sua trompa não funciona, ela está inadequada. Então, justamente isso, a conduta, isso eu quero, obviamente, escutar de você, dos colegas aqui que fazem cirurgia, ou seja, identifiquei essa hidrossalpinge ou essa hematossalpinge no ato operatório. Sei que essa paciente vai fazer realmente fertilização, transferência de embrião, salpingectomia, que tem indicação, mesmo que antes, né, não tivesse. O que vocês fazem aí? Olha, Vamos fomentar super aí a perfeita a discussão. sua colocação, Ale. A paciente ela vai para a fertilização. Porque o que está escrito na literatura, se você pensar numa paciente que chegou num pronto-socorro, ela chegou com uma ectópica de um lado e ela tem uma hidrossalpinge do outro lado. Talvez essa paciente você não possa abordar, porque você Posso, poderia ter posso opinar processado. aqui? Claro, Claro, a gente vai falar com você também, Mauro, você está na fila. já ia Já te pode chamar. falar. Mas Tudo deixa bem? eu opinar. Tudo bom, Mauro? Tudo bem, Mauro? Tudo bom. Primeiro eu queria parabenizar, excelente a apresentação, sem muitos comentários e assim, sensacionais. Primeiro um relato. Eu acho que a salpingectomia detectada intra ou extra tem que ser retirado. E isso talvez o Edward devia estar comigo ainda. Há muitos anos atrás nós vimos um caso de uma hidrossalpinge em que a opção foi coleta de óvulos antes para depois a hidrossalpinge e depois transferir. E na verdade houve uma transfixação dessa saculação e Nossa. uma doença cavitária importante. Então saiu de uma coisa simples para uma coisa complicada. O antimileriano é um peso e contrapeso. Então, assim, deixo o meu relato aqui. Eu tenho uma pergunta específica sobre a endometrite. É o seguinte: como vocês tratam? Porque se vocês tratam com antibiótico ou não. Porque na medida que, se vocês me disserem que vocês tratam com antibiótico, se não faria sentido, como se fazia lá atrás, de não fazer estereoscopia, mas sim usar antibiótico profilático para todo mundo. E porque muito dos trabalhos de estereoscopia, eu não sei se o Fabinho está aqui, mas a gente muito lá atrás tinha a ver com os scratchings endometriais, a gente achou que isso engravidava mais, injetou HCG, fez um monte de coisa, e a gente realmente determinou que isso não funcionava. Não é só. Eu entendi que o olhar intracavitário faz mais diagnóstico que não olhar, não tenho dúvida. Você pode fazer a distinção de algumas patologias que você não faz a ressonância, por exemplo, e muito menos a ultrassom, mas a endometrite em si, se não faria sentido a gente fazer, então, o uso de antibiótico, caso vocês o tratem dessa forma, como uma forma mais simplista. Mauro,
É engraçado isso, né? Não sei a opinião da Alessandra, eu vou ouvir a Alessandra também. Eu não trataria com antibiótico terapia pensando em resistência antimicrobiana. Então, a gente não pode dar fazer antibiótico terapia sem ter um agente em vista. Eu acho que isso é um primeiro ponto. Mas as minhas pacientes do consultório, todas, a gente faz perfil vaginite, então a gente colhe todas as culturas. E existem mulheres, é claro, a gente nunca vai conseguir identificar todas aquelas pacientes que têm um risco de DST. São mulheres casadas, a gente não sabe, tentando engravidar sem uso de preservativo, não sabemos qual é o perfil do parceiro. Mas existem pacientes que claramente, durante a propedêutica básica, você identifica um agente que é causador de endometrite, e o tratamento, nesse caso, quando você pensa em DST, é com doxiciclina, é o que mais se usa, doxiciclina 10 a 14 dias. Mas o que eu tenho visto no consultório, e eu queria até ouvir a opinião de vocês, se a gente tiver tempo hábil para isso, é que a maior parte das pacientes hoje vem com desbiose. Então, vem com sintoma intestinal. E aí, quando você pensa em sintoma intestinal, endometrite, doxiciclina não resolveria. Se você pensar em gram-negativo e anaeróbio, então você tem que fazer uma cobertura de largo espectro. Então, por isso que eu acho que é muito importante, primeiro, a gente ter o diagnóstico. Tem o diagnóstico, não é que veio um plasmócito na imunistoquímica, mas é realmente uma endometrite que tem casca de morango, é aquela endometrite que tem característica estereoscópica e foi confirmada pela imunistoquímica. Você vai decidir se você vai começar pelo tratamento de primeira escolha, que é tratamento voltado para IST, ou se essa paciente já tratou IST, se tem todas as culturas negativas, todos os PCRs negativos, e eu vou pensar em fazer uma antibiótico terapia de largo espectro, que a gente mais usa hoje, é cipro e metro. Eu acho que endometrite, falha de implantação, é terra de ninguém. E aí eu vou dar uma opinião polêmica. Eu gosto do Ema e do Alice. Eu acho que o ERA não serve para absolutamente nada. Eu acho não, né? Os trabalhos vêm mostrando que realmente não serve para nada. Minha tese de mestrado, que foi feita na época que o Mauro também fazia, né? Lá na Santa Casa, Mauro, nós estamos os dinossauros, mostrava claramente de que o ERA, a janela de implantação, é uma bobagem se a progesterona é alta. Mas eu acho que o EMA e o ALICE, nesses casos, é um exame interessante. Principalmente quando você pensa em biofilme de Gardnerella, que é bem difícil de tratar, né? Então, se você está na dúvida, você não sabe o que fazer, você pede ajuda para os universitários. Ah, mas na hora de colher eu peguei, porque isso também é discutido, na hora de colher eu passei pela vagina, peguei uma bactéria da vagina. É possível. Então, é realmente um exame de exceção, é um exame que você vai utilizar na exceção, mas se você não tem o que fazer, você já fez o tratamento de acordo com o que está escrito na literatura, é um exame de exceção que talvez seja uma ferramenta a mais. O que é que você acha, Lê? Eu acho excelente colocação do Mauro e, assim, como você falou, né, parece realmente uma entidade que é terra de ninguém. Às vezes você pega a esteroscopia, onde o colega não identificou absolutamente nada de endometrite, e aí vem no histopatológico endometrite e vem na imunohistoquímica endometrite. Aí você fica com aquela situação, tratar ou não tratar. E, como você falou, às vezes o colega viu endometrite estereoscópica que não foi confirmado histopatológico, não foi confirmado imunohistoquímico. Então, eu acho que a gente realmente ainda carece de muitos trabalhos para identificar realmente essa patologia como bacteriana para a gente estar tratando com antibiótico. Nesse momento, quando você está diante de uma paciente ou com infertilidade ou pré-transferência embrionária, o que a gente tem que fazer é tratar, porque o que a gente vai ofertar para essa paciente? Mas, né, a colocação da Gabriela aqui super importante, essa questão que você também colocou da desbiose, a gente se atentar à questão da alimentação, ver como é que essa paciente tá e lembrar, a endometrite, principalmente não patogênica, ela está muito, muito prevalente na endometriose. E aí a gente volta para a nossa, né, doença que é sempre tão relevante. Então, tem muita paciente com endometriose que faz esteroscopia, endometrite. Trata com antibiótico, repete, endometrite. Então, aí eu também estou de acordo com você. Eu acho que a gente tem que pensar que o que ocorre aí
é realmente, né, assim como na disbiose intestinal, uma disbiose endometrial, a gente tem que estar aí pensando no uso de probiótico, tentando melhorar essa cavidade, falando sobre isso com a paciente, porque a gente vai fazer múltiplos esquemas de antibiótico terapia, e tem vezes que a paciente retorna 2, 3 vezes, mas sem dúvida, pensando em tratar, começo também com a doxiciclina. Geralmente, meu esquema acaba, obviamente, introduzindo também ceftriaxona intramuscular em dose única e associando metronidazol quando eu acho que aquela paciente realmente tem aí um componente associado também de gram-negativo. Mas é complicado, né? É complicado a gente ver, principalmente quando aquelas pacientes não retornam com a cavidade adequada, porque é muito frustrante, né? A paciente que está ali na pré-transferência esperando que a cavidade fique adequada e a gente fazendo múltiplos exames e sem esse resultado. Isso que eu acho realmente, Mauro, que a gente tem que pensar assim, fora da caixinha e pensar assim, poxa, estou dando antibiótico e não está adiantando? Tem alguma coisa aí que eu não estou vendo. Tem que catar aí o que eu não estou conseguindo identificar. A Alice faz uma pergunta super interessante que eu realmente não lembro se você colocou do tratamento, mas ela pergunta se na estimocele houve um cutoff de medida de tamanho ou profundidade com impacto negativo na fertilização, ou seja, acima de quanto. Isso para o radiologista e para quem está descrevendo o exame é super relevante que se coloque, né, essa questão da distância, né? Então, Não tem você falou 2,5 para tratamento, mas eu acho que você não para falou tratamento. realmente. Então, o que eles falam é da presença de líquido. Então, quando Entendi. tem a presença de líquido, é inquestionável que a conduta é reparo. E aí Mas é interessante, né? Você falar dessa questão da presença de líquido, que isso pode ser uma coisa transitória, né? Você viu ali no exame e não tem, e aí depois de transferir esse líquido aparece ali na cavidade. Então tem que resolver. Não e tem jeito. quantos aparecem no momento no qual o estradiol sobe e você tem mais muco? Então, a Com maioria certeza. aparece durante a preparação, né? Durante Com a certeza. fase ovulatória. Então, Alice, esses trabalhos eles não separam por esse tamanho, mas pela presença de líquido. Então, eles falam binário, sim, tem ou não tem. O número que eles falam é só quando a gente pensa no reparo, para a gente saber qual é a via de reparo, que é 2,5 em média. Você falou 2,5 em relação até a questão do miométrio, né? Na verdade, para a gente ter Do aí uma miométrio restante, segurança na abordagem. na abordagem, exato. Eu vou me antecipar em agradecer mais uma vez, Rosane, antecipar em agradecer o convite do Fertigroup, da Fertility, da Dani, para estar participando dessa discussão. Eu acho que discussões científicas e debate são, assim, muito importantes. A gente está conversando com colegas, vendo o que a gente tem feito, sedimentar o que a gente tem feito, né? Saber que a gente, cada um no seu cantinho, o que a gente está querendo é o melhor para nossa paciente. Então, assim, fantástico estar aqui com todos vocês. Eu espero que a gente realmente consiga aí estar mês a mês participando, conversando sobre os assuntos que estão por vir. Já deixo aqui um pedido para a Dani da gente ter um só de endometrite. Acho que esse aí vai pegar fogo, vai ser muito Nossa, legal. Endometriose, eu garanto. Endometrite, vamos É... marcar. E agradecer o convite, parabenizar mais uma vez a Rô, agradecer a todos que estão aqui presentes. Acho que a gente pode fomentar um grupo de muita discussão, trabalhos multicêntricos. Acho que o Brasil tem um potencial enorme de fazer trabalhos dessa maneira, porque nós temos cirurgiões, especialistas em reprodução assistida, que têm realmente uma condução e um N que dá para a gente poder pensar nesses trabalhos em conjunto. Então, parabéns e boa noite a todos. muito obrigada, foi super deliciosa a nossa discussão. Obrigada pela presença de todos. E nós iremos dar sequência aí. Sempre bom conversar, discutir, principalmente quando nós pensamos que há tantos temas aí nebulosos, né? Eu acho que agora com tantos grupos diferentes, eu acho que vale muito a pena nós nos organizarmos para fazermos trabalhos sim multicêntricos, pensar, e você vê a quantidade de temas que nós precisamos nos aprofundar. Acho que é super importante. A produção científica faz com que a nossa prática clínica cresça muito, né? Mas lembrando que nem sempre nós iremos tomar condutas que está escrita na literatura, se não for uma conduta que vá prejudicar a nossa paciente, dependendo do caso,
de forma individualizada, nós temos sim que muitas vezes tomar uma atitude que não está escrita. Eu acho que é isso, individualização. Muito obrigada, mais uma vez, Rosane, Alessandra, pela excelente apresentação, excelente discussão. Muito obrigada a todo mundo que participou, obrigada, meninas, pela excelente discussão, e tamo junto aí. Beijo grande para todos.